Penso que é importante compreender o significado das palavras, não apenas superficialmente, de acordo com o dicionário, mas também percebendo a sua significação além do nível verbal, porque somos hipnotizados por palavras e pensamos que, entendendo uma palavra, compreendemos todo o seu conteúdo. A palavra só se torna significativa quando ultrapassamos o seu nível superficial, acepção ordinária ou comum, e lhe penetramos o significado mais profundo. Temos sido hipnotizados por palavras tais como Deus, amor, vida simples. E, sobretudo, nos tempos modernos, em que há tanta confusão, em que há tantos guias, tantos livros, teorias e opiniões, tendemos a ser facilmente hipnotizados pela palavra atividade ou ação. Julgo, portanto, que seria vantajoso entrarmos no problema examinando primeiramente o que entendemos por ação, em vez de nos deixarmos meramente hipnotizar por essa palavra. Nos julgamos muito vivos e muito ativos quando estamos em constante agitação, em constante movimento, sempre fazendo alguma coisa, seja no clube, na política, na família ou em qualquer outro setor. Pensamos que atividade é vida, mas será vida realmente? Viver nas reações mecânicas da existência cotidiana, isso é vida? Uma vez que a mera atividade nos toma a maior parte das energias, é importante que compreendamos as palavras ação e atividade, em vez de nos deixarmos mesmerizar por elas. A ação, sem dúvida, é necessária. A ação é vida, mas em que nível? Agimos de acordo com a opinião, de acordo com a memória e a tradição, e somos toda uma série de reações condicionadas. Nossa ação e nossa moral baseiam-se no que foi, e o nosso pensar, evidentemente, base da nossa ação, é quase mecânico. Muitos de nós somos como máquinas nas coisas que fazemos. Manejamos uma determinada máquina de determinada maneira e ela nos oferece certas reações. De modo idêntico, recebemos certas comunicações através dos sentidos e reagimos. Assim, o nosso pensar e as nossas atividades são quase mecânicos. E a esse pensar mecânico, com suas reações e sua atividade, chamamos viver. Nos satisfazemos com viver nesse nível e somos hipnotizados pelos nossos guias, por nós mesmos, pelas nossas influências ambientes, para continuarmos a viver nesse estado. Será possível passar além e averiguar o que é ação? Para a maioria de nós, a ação é mera reação mecânica a um estímulo. Eu lhes pergunto uma coisa e vocês respondem. Há uma constante invasão de estímulos e uma reação constante, consciente ou inconsciente. E esse processo do nosso fundo, da tradição do que foi, reagindo mecanicamente ao desafio, aos estímulos, constitui toda a nossa existência, constitui o nosso pensar e a nossa atividade. Religiosamente ou politicamente, estamos sempre reagindo a um desafio, e a essa reação chamamos atividade. Mas essa reação é ação? Pode ela, em algum tempo, ser ação? Por certo, ela não é ação, é apenas reação. E é possível ultrapassarmos a reação? Ultrapassarmos o processo mecânico da mente? Conhecemos a estrutura da mente,
constituída somente de conhecimentos acumulados, de experiência acumulada. E essa mente assim condicionada está sempre reagindo. E a sua reação chamamos ação. Mas é óbvio que a ação baseada em reação só há de conduzir à confusão. Porque não há nela uma originalidade, um frescor, nem vitalidade e nem clareza. O que há é mera reação mecânica. É como um automóvel. Colocamos nele óleo e combustível e o fazemos rodar, o mantemos em funcionamento. E, vez por outra, lhe passamos uma vistoria. Assim é nossa vida. Uma série de reações mecânicas a estímulos, desafios, e a isso chamamos viver. Sem dúvida, dessa maneira, só se pode resolver os problemas de acordo com nossa reação. E o problema, assim resolvido, não fica resolvido absolutamente. Será possível ultrapassarmos as reações mecânicas e verificarmos o que é ação? Ação, obviamente, não é reação. E é só percebermos que a ação, ela própria, é desafio. É só então que há a qualidade de novo. Para chegar até aí, precisa o indivíduo compreender todo o processo do pensar, todo o processo do reagir. E é por isso que tem tanta importância que ele compreenda a si mesmo. O eu, obviamente, produz reação. E para se transcender a reação, é necessário uma perfeita compreensão do eu, em todos os níveis, não apenas no nível físico, mas também no psicológico. Enquanto há reação, tende a haver o eu, e a compreensão do eu é o fim da reação. Pensar em condições de reação com relação a qualquer problema produzirá o efeito de multiplicar os problemas, as complexidades, as desditas da vida. O eu absorve para si toda a atividade. É sempre ele que transparece, quer o coloquemos no mais alto nível, o chamando de Atman, Paramatman ou o alma, quer seja o possuidor das coisas, o que aspira ao poder, à virtude. O eu é apenas reação, e portanto o findar da reação é o findar do eu. Eis por que importa se compreenda todo o processo do eu, que significa, evidentemente, o processo do pensar, porque, baseado na reação, o nosso pensar é mecânico, o eu é mecânico, e, portanto, só podemos reagir mecanicamente. E para se passar além, necessita-se de autoconhecimento completo. O eu é reação. Por isso, quando houver a compreensão do eu, descobriremos o que é a ação. Porque a ação é desafio, não é uma reação. A ação parte do centro, que não tem ponto. Nós, habitualmente, agimos de um centro que tem um ponto, que é o eu, meus temores, minhas esperanças, minhas frustrações, minhas ambições, meu condicionamento sociológico, de ambiente ou religioso. É esse o centro de onde reagimos. Enquanto esse centro não for perfeitamente compreendido, por mais que tentemos resolver os nossos problemas, eles só tenderão a multiplicar-se. E haverá mais sofrimento, mais luta e mais catástrofes. Eliminar a reação é criar um centro sem ponto. E quando existe esse centro sem ponto, surge a ação. E a ação é ela própria desafio. A compreensão da mente só é possível nas relações. Relações com a propriedade, as pessoas e as ideias.
Atualmente, essas relações são reações, e um problema criado pela reação não pode ser resolvido por outra reação. Só pode ser resolvido quando compreendido todo o processo da reação, que é o eu. Verá então que há uma ação que não é reação, que é o próprio desafio, que é criadora. Mas esse estado não se realiza pelo processo de fechar os olhos e cair em profunda e peculiar meditação, em devaneios e o que sei eu. Religião, portanto, é autoconhecimento, é o começo da compreensão da reação. E sem autoconhecimento não existe base para o pensar, só há base para a reação. O processo da reação não é pensar. O pensar é ação sem centro. Mas, nesse caso, já não é pensar, porque não há mais verbalização, acumulação de memória, de experiência. Só podemos resolver os nossos problemas quando a eles nos aplicamos de maneira nova, quando há criação e ação criadora. E não pode haver ação criadora se há reação mecânica. Uma máquina não é criadora, por mais maravilhosamente montada que seja. E nós temos uma mente maravilhosamente montada, mecânica e criadora de problemas. Para resolver esses problemas, lhes damos ocasionalmente um choque, e depois choques e mais choques. O método de choque não constitui a solução de nenhum problema. A solução dos problemas se verifica quando há ação que não é reação. E isso só é possível quando compreendemos todo o processo da mente nas suas relações da vida diária. Religião, pois, é compreensão da vida diária, e não uma teoria ou um processo de isolamento. Um homem religioso que recita certas palavras e, ao mesmo tempo, explora o outro sem misericórdia, é obviamente um escapista. Sua moral, sua respeitabilidade não tem significação. A compreensão do eu é o começo da sabedoria. E sabedoria não é reação. Só quando eu compreendo todo o processo da reação, que é condicionamento, só então existe um centro sem ponto, que é a sabedoria. Parece que é fácil fazer perguntas, pois muitas me foram enviadas. De todas essas perguntas, foi feito um resumo das mais típicas. Aqui nessas condições, se as suas perguntas específicas não forem respondidas, exatamente como as formulou, estarão sendo respondidas apenas diferentemente, mas os problemas são os mesmos. Respondendo a essas perguntas, tenha a bondade de não acompanhar apenas no nível verbal o que se disser, mas procure experimentá-lo. Façamos juntos a jornada e observemos, por assim dizer, cada flor, cada pedra, cada animal morto que encontrarmos pelo caminho, toda a sujidade e toda a beleza que orlam a estrada. Essa é a única maneira de resolvermos qualquer dos nossos problemas, observando com clareza, com precisão e atenção, tudo o que vemos e sentimos.